Palmeiras não teve um primeiro tempo tão dominante quanto a gente costuma ver o Fluminense ter, principalmente contra equipes de menor investimento. E você avaliar essa partida como um todo, mas principalmente aquele primeiro tempo, quando o Fluminense teve chances também, mas também se deu alguma chance de Volta Redonda. Então, primeiramente, boa noite. Eu acho que a análise assim está mais um pouco em cima do resultado do primeiro tempo, porque até a gente tomar o gol, a gente estava fazendo uma partida muito sólida. O Volta Redonda não tinha nem passado o meio do campo ainda, já tinha 30 minutos de jogo. Aí depois que eles fizeram o gol, a gente teve talvez um pouquinho de desequilíbrio, a gente caiu um pouquinho no jogo, e no segundo tempo a gente voltou melhor. A gente tomou o gol na hora que a gente poderia ter empatado, que teve um bom chute do Braz, aí teve a bola sobrou pro Samuel, que se ele capricha um pouquinho mais no cruzamento, a gente tinha gente só na área para fazer o gol, e num lance assim, num erro que dificilmente a gente comete, e a gente acabou tomando o gol, o segundo gol deles. Então, eu não acho que a gente fez um primeiro tempo ruim hoje, nem acho que a gente fez um primeiro tempo ruim contra o Flamengo. A gente tinha falado, a gente fez o segundo tempo melhor, mas não que a gente fez um jogo ruim no primeiro tempo. Eu não achei isso, não. Achei que a gente podia ter criado mais, principalmente depois que a gente tomou o gol, que a gente teve um pouco de desequilíbrio. Mas o Volta Redonda é uma equipe bem treinada, tem menos investimento, mas é uma equipe que está fazendo um grande campeonato e que a gente tem que saber respeitar. E a gente soube respeitar, a gente praticamente não cedeu o contra-ataque até então, no primeiro tempo, que era a arma mais forte deles. E a gente estava criando chance. Então, assim, a gente não fez o gol, mas o gol estava amadurecendo para ser nosso e acabou sendo do Volta Redonda. E logo depois, no segundo tempo, a gente estava melhor no jogo e tomou o segundo gol. E vale ressaltar que a equipe foi aguerrida, os jogadores que entraram bem, a gente conseguiu tirar um pouco da diferença e está tudo em aberto para o Maracanã no sábado. Gabriel Amaral, Rádio do Povo. Diniz, boa noite. São duas perguntas, mas encaixam um pouquinho também. Você fez por várias vezes já essa mudança, até que você fez hoje de novo, de botar o André para a zaga, né, para ganhar, normalmente você falou, para ganhar campo, ou então quando tem campo para poder facilitar a saída de bola e ter mais qualidade. Eu queria entender por que você não fez isso hoje no intervalo, porque você fez logo depois do segundo gol, você não considerava, qual o motivo de não ter feito intervalo? Então, quer que eu faça é uma pergunta que não há você quer fazer a segunda? Pode falar. O Nino falou só sobre a dificuldade de jogar contra o time, o Volta Redonda ser um time físico e vertical. Se isso é uma dificuldade mesmo no time de vocês, se isso influenciou na questão do André. Não, eu não acho que é uma... A dificuldade de jogar contra times que se defende... No fundo, a dificuldade de jogar contra time bem treinado. O time é bem treinado, tem bons jogadores rápidos, e é o time que faz mais bem transição entre todos no campeonato carioca e provavelmente um dos melhores do Brasil, tá? O Volta Redonda hoje é isso. Então a gente anulou bem as transições, a gente estava muito, no primeiro tempo, o jogo não estava tão, talvez o entretenimento, tanta chance de gol, porque é difícil criar mesmo, mas a gente estava com o jogo muito controlado, aparentemente só tinha um time que poderia abrir o placar e era o Fluminense. Aí no lance individual, o cara acertou um chute muito bom e acabou fazendo o gol. Então essa pergunta que você fez é o seguinte, é a primeira. Daqui a pouco ela pergunta, por que você não começa com o André já de saída? Se é uma coisa que você faz. É uma coisa que a gente tem que sentir. Esse jogo ele não terminava aqui. Então eu achei que no primeiro tempo a gente jogou 30 minutos muito bem, eu tentei corrigir um pouco no intervalo algumas coisas que eu achava que precisavam ser corrigidas. A gente melhorou no segundo tempo sem fazer alteração. Uma vez que ficou 2-0, eu já achei que a gente tinha que arriscar mesmo. A gente arriscar para não levar a desvantagem de 2-0, porque assim é uma característica do nosso time, saber tomar risco. Eu acho que era hora de tomar risco naquele momento. Então foi isso. Eu poderia ter feito no intervalo, poderia, mas o time voltou melhor. O lance mesmo que a gente tomou o segundo gol, era um lance que tinha muito mais a ver a gente fazer o gol do que tomar. Foi um escanteio, a gente bateu rápido, o Braz fez um chute muito bom, o goleiro fez uma defesa boa, sobrou para o Samuel, tinha muita gente na área, depois a gente tinha o domínio da bola, perdemos a bola, eles souberam aproveitar e fazer o segundo gol. Então é por conta disso. Eu achei que a gente conseguiria empatar hoje sem fazer alteração de jogador. Diniz, Volta Redonda. Contra o Vasco foi em Cariacica. Contra o Flamengo foi aqui. Contra o Fluminense 2 vezes aqui. Agora é Maracanã. É para valer. Qual o fator que pode determinar o Volta Redonda jogando num campo que ele não jogou, ainda que é o Maracanã, nesse segundo duelo? Isso é uma coisa assim, se eu falar alguma coisa, eu só vou especular em relação a isso. O que a gente vai fazer é se preocupar com o Fluminense, a gente tentar fazer o nosso melhor jogo. O time deles é um time bem treinado, é um time, como já disse, com bons jogadores. Então a gente tem que se ater a fazer um jogo melhorar ainda do que foi hoje
e procurar fazer o nosso melhor no sábado lá. Thiago Lima. Será que eles vão sentir lá? Não consigo te afirmar isso. Eu acho que tem jogadores aí que são bons jogadores experientes. Isso é uma coisa que a gente não pode contar com isso. A gente tem que contar com aquilo que a gente pode fazer. Isso é uma coisa que compete ao Volta Redonda. Thiago Lima. Diniz, boa noite. Queria te perguntar como é que foi o papo agora no vestiário para esse jogo. A gente sabe que é um jogo que tem outra continuação desse jogo. E um papo, se você teve algum papo com o André, que a gente viu que ele saiu meio abatido de campo por causa da falha dele no segundo. Não, o André, eu conversei com ele mais rapidamente. Aquilo é uma coisa que acontece, assim, não tem nada. O André é um dos melhores jogadores do Brasil, não é só do Fluminense. Ele é jogador da seleção brasileira. Assim, e é isso. O André, ele é parte inerente das soluções do time. Então, ele é um cara, é isso que o André é. Então, a gente vamos ficar concentrando naquilo que ele é. Então, para frente, eu acredito que ele já, depois mesmo, ele já continuou jogando muito bem, ajudando o time, e está tudo certo. E no vestiário? O vestiário tá tranquilo, assim, no sentido, a gente diminuiu a diferença, a equipe fez uma boa partida e não venceu o jogo, mas a equipe fez um bom jogo. A gente pode sempre melhorar, mas a equipe foi diferente, muito diferente, principalmente do jogo que a gente fez aqui da fase do primeiro turno, que o segundo tempo a gente foi muito mal aquele dia. O primeiro tempo não foi tão mal, mas o segundo tempo foi muito mal. Hoje foi um jogo que a gente tem coisas para corrigir, tem coisas que a gente tem que levar um saldo positivo, em alguns, principalmente no segundo tempo, na entrega dos jogadores, a coragem que o time teve. Sempre muito difícil jogar, não é para o Fluminense, é para o Manchester City, é para o Barcelona, é para a seleção brasileira. Você pega um bom time que é bem treinado e que coloca praticamente 10 jogadores na cercania da área. Eu acho que a equipe conseguiu ir criando, do jeito que dava para jogar, mereceu fazer o primeiro gol e, na minha opinião, tivemos mais chance para fazer o empate. Praticamente o Volta Redonda, eles fizeram os 2 gols, teve mais uma cabeçada numa bola parada e um chute que o Fábio pegou de fora da área. Então, assim, a gente conseguiu fazer um bom jogo e neutralizar boa parte do jogo forte deles. Rafael De Anjos. Diniz, boa noite. Eu queria te perguntar sobre um fato que não é muito comum, né? Não é a primeira vez que acontece isso, mas não é muito comum uma equipe enfrentar um jogador que daqui a pouco estará no elenco, que é o caso do Lelê. Então a gente viu aqui, eu perguntei até para o Guilherme sobre isso, né? O Lelê vai estar com vocês aqui há 2 semanas. É um pouco estranho, é um pouco diferente do normal. Assim. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esses jogadores. Assim, hoje, não só fez gol, mas teve algumas participações interessantes também. O que o torcedor do Fluminense pode esperar dele dentro do elenco, assim que ele se integrar depois que passar essa período? Então é um motivo assim a se comemorar no futebol, que teve um lado ético totalmente válido. O Lelê acabou sendo decisivo para eles na partida de hoje, acabou fazendo um grande jogo. O primeiro lance, ele já fez uma jogada individual que não tem nada a ver do cara estar no Fluminense, ele tem que fazer o melhor para a Volta Redonda. Isso acho que é uma coisa que pesa muito, muito, muito a favor do Lelê. Então isso mostra também o lado moral e ético do jogador, né? Então ele está de parabéns por isso, se entregou completamente para ajudar a equipe dele hoje, que é o Volta Redonda. E ele é um jogador aqui do Campeonato Carioca, assim, das novidades, talvez seja ele a grande, para mim, ele é a grande novidade do Campeonato Carioca desse ano. Aline. Sim, você falou rapidinho sobre o André, sobre ele ser normalmente soluções dos problemas do Fluminense, né? E aí talvez o fato dele ter saído abatido, talvez não só especificamente para aquele lance, mas o André sempre tem um nível muito alto, talvez hoje um nível um pouco abaixo. Um jogador que é jovem ainda, mas com toda essa situação de estar cotado para a seleção brasileira. O quanto que o Fluminense, você acha que quando o André não está nesse grande nível, perde por ele, principalmente ser um jogador ali de meio campo que faz muita diferença no jeito que você joga, e o quanto que é difícil administrar essa fase para um jogador tão jovem, com tantas coisas, seleção e peso. E queria que você pudesse falar um pouco desse teu 100º jogo do Fluminense, tenho certeza que não foi o resultado que você queria, mas você sempre fala muito sobre o que é o Fluminense para você. Se você pudesse falar, o que nesses 100 jogos o Fluminense trouxe para o Diniz? Tem me trazido muitas coisas boas. Eu acho que tem sido uma casa, aquela casa que a gente chama meio que de lar, né? De se sentir em casa mesmo. Então aqui no Fluminense é um lugar que eu me sinto muito à vontade, muito bem. E a relação com a torcida, ela é cada vez mais simbiótica, cada vez mais, com uma afinidade cada vez maior. E eu sou muito feliz aqui e confio muito no trabalho que a gente está desenvolvendo dentro do clube, com o staff, jogadores e
com essa participação muito carinhosa e calorosa da torcida. Em relação ao André, o André não saiu abatido, o André saiu triste, não saiu abatido. Não vi o André abatido em nenhum momento, nem quando ele errou, que ele participou ativamente do jogo. E isso é muito bom, ele sair triste. Mas não saiu abatido. Eu não vi o André abatido, eu não acho ele um jogador abatido. Não acho que ele fez também uma partida assim, que ele oscilou. Assim, eu achei que ele fez uma partida que ele cometeu um erro ou outro erro, mas que acontece. O jogador, ele, cara que arrisca. E o André, no segundo tempo, ele foi um dos jogadores mais importantes para esse abafa que a gente deu, que a bola saiu muitos passes para frente, para a gente acabar tendo um pouco mais de chance de finalizar a jogada a partir dos pés do André. Então, assim, ele não tem preocupação alguma com o André, pelo contrário. Marcelo, lá, último. Então, Diniz, o fato de você enfrentar o Volta Redonda agora, daqui a uma semana enfrentar o Volta Redonda de novo, de que maneira enfrentar uma equipe duas vezes, sabendo que a tua equipe tem mais investimento, e imaginando que o Volta Redonda pode se comportar de uma maneira semelhante, pode impactar na tua semana, de que maneira você acredita que isso pode gerar uma pressão, não somente pela força da camisa do Fluminense, mas entendendo que o Volta Redonda pode se comportar de uma maneira semelhante na próxima semana no Maracanã? Na verdade, o Volta Redonda ele não se comportou de uma maneira surpreendente para nós, nem no primeiro jogo, nem nesse. Eles jogaram dentro das características deles, jogaram bem. E no caso de hoje, conseguiu o resultado. Conseguiu assim, ser muito eficiente, nas poucas oportunidades que eles tiveram, eles souberam concluir. E eu não fico pensando na minha cabeça o investimento, que tem, isso para mim não pesa absolutamente nada. O que pesa é a gente fazer o melhor para ganhar o jogo. Então a gente vai procurar fazer o máximo que a gente puder na semana, criar aquilo que a gente tem que criar, selecionar, ter assim, bastante assertividade, procurar fazer o melhor para a gente ter um time extremamente competitivo no sábado e fazer um bom jogo lá no Maracanã. É isso, amigo. Valeu? Abraço.